Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conhecer e conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma pesquisa desenvolvida no mestrado em saúde coletiva que investigou a relação entre a composição corporal e o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Tabata Glenda Fenili, que é endocrinologista e mestre em saúde coletiva. Bem-vinda, Tabata, muito obrigada pela presença. Obrigada. E também a professora Deise Maria Vargas, que é doutora em pediatria e professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da FURB. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela presença. De nada. Tabata, eu gostaria que você começasse nos explicando como é que surgiu esse projeto de pesquisa no âmbito da tua carreira, né, e no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Então, Camila, eu sou endocrinologista, como você falou, e eu trabalho no Núcleo de Atenção em Diabetes de Blumenau, da Prefeitura, onde atendemos somente pacientes com diabetes, então uma equipe multidisciplinar com médicos endocrinologistas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. E a partir dessa minha vivência com os pacientes, né, tanto com diabetes tipo 2 e também com diabetes tipo 1, surgiu esse interesse em a gente fazer essa pesquisa com os pacientes com diabetes tipo 1, principalmente pensando que são pacientes que a gente não pensa que são pacientes que são mais gordinhos, é aquele paciente característico mais magrinho, mas que eles, ultimamente, a gente tem percebido que eles também têm desenvolvido sobrepeso e obesidade. E o nosso interesse era saber se essa composição corporal poderia afetar de alguma forma o controle da glicemia, o controle do diabetes. E assim surgiu essa ideia de fazer a pesquisa. Professora Deise, na sua avaliação, esse assunto, né, estudado pela Tabata, existe uma lacuna de conhecimento sobre ele? Sim, sim. Acho que vale a pena lembrar, né? Claro, tem a questão da Tabata ser endocrinologista e trabalhar no NAD. Vale a pena lembrar que o grupo de pesquisa que eu coordeno junto ao mestrado em saúde coletiva, eu sou endocrinologista infantil, então a gente tem uma linha de pesquisa em diabetes tipo 1. E aí casou, né? Então, temos uma linha de pesquisa em diabetes tipo 1, temos uma mestranda que trabalha no Centro de Atenção em Diabetes, onde é a referência para os pacientes que têm diabetes tipo 1 serem tratados aqui em Blumenau, e aí a oportunidade estava, né, dada para a gente trabalhar esse tema. É um tema que realmente precisa de mais estudos, né? Tem poucos estudos, os estudos que tem, eles são um pouquinho controversos, né? E são estudos também em populações bem diferentes, né? Geralmente são populações mais velhas que foram estudadas, e a gente optou, né, por trabalhar com pacientes mais jovens, né? Que em pacientes mais jovens tinha menos resultados. Tabata, eu acho que é importante a gente explicar também para quem nos acompanha o que é o diabetes tipo 1, né? Então, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, né, que causa a destruição das células beta-pancreáticas. Então, o pâncreas, ele é responsável pela produção de insulina. E no diabetes tipo 1, a gente tem a destruição dessas células e o paciente, ele fica dependente completamente do uso de insulina para o tratamento. Ele não consegue produzir esse hormônio que é responsável pelo controle da glicemia, pelo controle da glicose no sangue. Então, a gente tem outros tipos de diabetes, mas o diabetes tipo 1 é aquele em que o paciente, ele realmente depende desse hormônio para sobreviver, né? As causas dessa condição, Tabata, elas já estão esclarecidas pela ciência ou ainda é um mistério? O diabetes é autoimune, né? Então a gente produz anticorpos. A gente sabe que tem alguns fatores genéticos, mas temos também outros fatores. Temos visto um boom de diagnósticos aí pós-infecções, então acredita-se que algumas infecções virais, elas podem desencadear essa autoimunidade, né? Trazendo o diagnóstico do diabetes tipo 1. Em termos de prevalência, né, na população em geral, qual seria a prevalência do diabetes tipo 1 e essa incidência, ela está aumentando ao longo do tempo? O diabetes tipo 1, então, ele é menos prevalente do que o diabetes tipo 2, então é uma doença mais comum na infância e na adolescência, mas ela pode sim ser diagnosticada ao longo da vida adulta e até em idosos, sendo essa idade menos comum. E a gente tem visto sim uma maior incidência dessa doença na população, aí, principalmente pós-Covid. Então, a gente tem sim aumento de casos acontecendo de diabetes tipo 1. O foco do teu estudo foi analisar então essa relação entre a composição corporal desses pacientes e o controle glicêmico deles, né?
Quando a gente fala em composição corporal, né, quais são os aspectos, quais são os elementos, né, que formam essa ideia, esse conceito de composição corporal? De uma forma geral, a gente divide a composição corporal entre massa gorda e massa magra. Então, né, o nosso músculo e o nosso acúmulo de gordura. A gente sabe hoje que esses dois componentes a gente considera como um órgão endócrino, tanto a gordura quanto o músculo. Eles produzem substâncias que são responsáveis por regular o metabolismo energético, o metabolismo da glicose, o metabolismo dos lipídios. Então, eles agem localmente à distância no controle dessas funções. E aí, sabendo disso, a gente sabe que de alguma forma, uma maior massa gorda, uma maior massa magra, ou vice-versa, podem de alguma maneira influenciar esses aspectos fisiológicos. Bom, partindo então para o estudo, né, propriamente dito, para o que você fez na sua pesquisa de mestrado, como é que você construiu essa amostra que baseou seus resultados? A nossa ideia era conseguir uma amostra de todos os pacientes que a gente atende no NAD, então no Núcleo de Atenção em Diabetes, com diagnóstico de diabetes tipo 1. Foi uma etapa difícil de caracterizar essa amostra, porque nós temos algumas dificuldades de identificação desses pacientes via prontuário eletrônico, que foi o que a gente usou para identificar. Então, o prontuário eletrônico pronto da prefeitura, a gente fez uma varredura de todos os atendimentos ocorridos ali entre janeiro de 2021 e outubro de 2023. Utilizei o Código Internacional de Doenças, que é o CID. O CID-E10 é caracterizado pelo diabetes insulino dependente, que teoricamente seria o caso do diabetes tipo 1, mas a gente sabe que muitas vezes esses pacientes com diabetes tipo 2, que acabam também tendo que usar insulina, eles podem ser caracterizados com esse mesmo CID. Então, fiz essa varredura, teve um número de mais de 3.000 atendimentos nesse período determinado, e a gente foi eliminando aqueles pacientes que se repetiam na listagem, porque a gente tem atendimentos a cada 3, 4 meses, então vários pacientes são atendidos, né, muitas vezes ao longo do mesmo ano. Eliminamos os pacientes que estavam fora da nossa faixa etária de estudo, então nossa faixa etária é entre 15 anos e 45 anos. E depois eu ainda fiz uma revisão dos prontuários para confirmar realmente se esses pacientes que sobraram da listagem tinham mesmo um diagnóstico de diabetes tipo 1. No total, foram um pouco mais de 269 pacientes. Depois a gente aplicou alguns critérios de exclusão. Foram convidados todos os pacientes que restaram a participar da pesquisa, então eu me comuniquei com todos eles para chamar para a pesquisa. 69, 68 aceitaram participar da pesquisa, mas 49 vieram realmente para o campo de pesquisa realizar a aplicação dos questionários e a avaliação da composição corporal. A escolha dessa faixa etária específica, professora Deise, ela se deve a alguma razão específica? Como é que se deu essa escolha metodológica para a pesquisa da Tabata? A gente pensou nessa faixa etária específica para minimizar o efeito da idade sobre a composição corporal, porque a composição corporal ela varia desde o nascimento até o envelhecimento, né? Então, alguns marcos são importantes não na definição, seria na caracterização da composição corporal, né? Então, a puberdade é um marco bem importante. Então, na puberdade existe uma mudança bem importante da composição corporal, em função do desenvolvimento puberal, porque ali começam a produzir os hormônios femininos e masculinos e eles, né, o feminino e o masculino, eles têm ação diferente na composição corporal. Então, a partir dali, tu tem uma composição corporal mais característica do indivíduo adulto. Então, a gente pegou adolescentes depois da puberdade e a gente eliminou os idosos, né? E a mulher na pós-menopausa, porque ali também existe uma outra condição fisiológica que altera a composição corporal. Então, a tendência depois da menopausa e com a idade, a gente perder massa magra, né? E a tendência é ter menos massa magra antes da puberdade. Então, a gente tirou essas faixas etárias para minimizar o impacto da idade como um determinante da composição corporal. Então, a gente precisaria fazer menos ajustes nas análises estatísticas.
Tabata, você mencionou inicialmente que esses pacientes que compõem a amostra, eles são atendidos no NAD, né? Acho que é interessante a gente explicar para quem nos acompanha o que é esse serviço, né? Até para que as pessoas saibam que ele existe, ele está disponível aqui em Blumenau, né? O Núcleo de Atenção em Diabetes, então, é um serviço da atenção secundária do SUS, aqui da cidade de Blumenau. Nós somos referência, então, no tratamento de diabetes, tanto diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Somos uma equipe, então, interprofissional, como eu tinha falado no início, né? Somos 4 médicos endocrinologistas, a doutora Deise como endocrinologista pediátrica e os outros 4 endócrinos adultos. Temos uma equipe de nutricionistas, 2 nutricionistas, uma psicóloga. Temos a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que também fazem, né, outras avaliações, insulinização, avaliação dos pés. Então, somos essa equipe, recebemos pacientes que são referenciados da rede primária, então, ou até da rede secundária, então outros profissionais ali da rede secundária também podem encaminhar. Então, é um serviço disponível pela prefeitura, pelo SUS, e os pacientes são encaminhados via atenção primária ou via outros serviços da atenção secundária. Bom, Tabata, explica pra gente, por favor, como é que o estudo foi realizado na prática, então, com esses pacientes? Então, os pacientes que aceitaram, né, participar da pesquisa, todos assinaram um termo de consentimento da pesquisa, né, tanto os maiores e os menores também foram assinados pelos pais, pelos responsáveis. Nós chamamos os pacientes até o campus 3 da FURB, onde a gente tinha um espaço para realizar a aplicação de questionários. Então, nós tínhamos questionários sobre padrão alimentar, atividade física, qualidade de vida, ingesta de bebidas alcoólicas, tínhamos o questionário sociodemográfico também. E também, após a aplicação dos questionários, a gente fez a avaliação, então, antropométrica, medidas de altura, circunferência abdominal, circunferência de quadril, peso, e fizemos a composição corporal através do aparelho de bioimpedância elétrica. Nós tivemos o apoio de outros pesquisadores que foram acadêmicos, né, estudantes de medicina, de biomedicina, que auxiliaram nesse processo de coleta. O que a gente pode destacar, então, com base nesse grupo de pacientes em relação ao perfil dessa tua amostra? O perfil, então, esses pacientes, eles tinham aí uma idade média, né, então, entre 15 e 45 anos, era uma amostra que teve mais homens do que mulheres. A gente tinha um tempo médio de diagnóstico aí decorrente, né, desde o diagnóstico até o momento da pesquisa, de aproximadamente 13 anos e uma grande parte dos pacientes não tinham um controle glicêmico adequado. Então, a gente teve aí uma média de hemoglobina glicada de 9,6%. O que é hemoglobina glicada? É o parâmetro que a gente usa para dizer se esse paciente está com controle bom ou ruim do diabetes. A nossa meta de controle seria que essa hemoglobina glicada ficasse menor do que 7%. Só 8% da nossa amostra tinha hemoglobina glicada dentro dessa meta. Além disso, o que a gente observou da composição corporal é que 25% da amostra tinha baixa massa muscular, baixa massa magra. A gente foi esperando o resultado da relação com a massa gorda, e sim, a gente encontrou essa relação. Então, aproximadamente 40% da nossa amostra tinha um aumento de gordura do nível de gordura visceral. Metade desses pacientes tinham IMC aí de sobrepeso, obesidade. Eles tinham também um aumento, né, da gordura da circunferência abdominal. Mas o que nos surpreendeu foi esse percentual significativo dos pacientes com baixa massa magra. Qual que é a relação que se estabelece, então, entre essa baixa massa magra e esse controle glicêmico mais difícil? Então, o que a gente percebeu após as nossas análises estatísticas, nossa análise de regressão, é que um pior controle glicêmico, ele foi um fator preditor independente aí para uma baixa massa muscular, uma baixa massa magra e também para uma maior massa gorda. Então, a gente percebe que essa composição corporal é um perfil de composição corporal que é desfavorável para a saúde metabólica. Então, essa pesquisa veio nos mostrar a importância também de não só olhar
para o sobrepeso e para a obesidade, mas também para baixa massa muscular. A gente sabe que a gente tem uma condição que se chama sarcopenia, que seria uma baixa quantidade de massa magra, uma condição que muitas vezes a gente pensa estar relacionado mais ao envelhecimento, como a professora Daisy falou, né? Essa composição corporal do envelhecimento, a gente tende a ter uma baixa massa magra, mas que a gente observou isso numa amostra muito jovem. E então a importância da gente olhar também para a questão da massa muscular. É claro, a obesidade, o sobrepeso, o acúmulo de gordura corporal é muito importante da gente intervir nesse sentido, mas buscar outras opções e outras intervenções pensando em preservar essa massa muscular. E eu acho que vale a pena lembrar que as intervenções que melhoram a massa muscular são praticamente as mesmas que diminuem a gordura corporal. Né? E aí a gente está falando de atividade física regular e uma alimentação equilibrada. Então as coisas andam um pouco juntas. Esses resultados obtidos pela Tabata, professora, eles corroboram a literatura ou eles apresentam dados novos que a literatura ainda não havia descrito? Eles apresentam dados novos, né? E eles estão em concordância com alguns e em discordância com os outros, porque quando a gente olha a literatura, nem todos eles demonstram essa associação né, essa capacidade da massa magra predizer o controle metabólico. Alguns demonstram isso, mas outros não. Tá? Mas eu acho que uma coisa interessante da nossa amostra, que ela é uma amostra muito homogênea. A gente tirou esses extremos de idade que podem interferir no processo de análise, entende? Porque aí você tem que fazer o ajuste para a idade. Se não faz o ajuste para a idade, aí fica complicado atribuir essa relação entre o controle, entre a massa e o controle, né? Porque tem o fator idade ali permeando as relações. Chama atenção no teu relato, Tabata, essa questão do controle glicêmico ruim, né? Na maior parte desses pacientes. A gente sabe que houve muitos avanços, mas realmente os pacientes que convivem com a doença relatam muitas vezes ter dificuldade no controle glicêmico, né? A partir da tua prática clínica, a partir do convívio com esses pacientes, quais seriam os fatores que realmente tornam esse controle mais difícil? É a questão da alimentação, do exercício físico, das doses de insulina? Eu acho que é um contexto, né? Então, eu falo, e a gente costuma falar muito, tanto no grupo de pesquisa, pensando nessa linha aí das doenças crônicas, do diabetes e no próprio núcleo de atenção em diabetes, nas nossas reuniões clínicas, eu acho que muito parte da educação em diabetes. Os pacientes, eles precisam conhecer a doença para eles saberem como manejar isso. É claro que isso também depende da gente ter disponibilidade e oferecer esse tipo de educação, né, de entendimento para o paciente, mas a gente vê muito da dificuldade de eles aplicarem as doses certas de insulina, aplicarem nos horários corretos, fazerem as medições de glicemia, porque a gente depende dessa monitorização para saber como que está a glicemia, que dose que eu devo aplicar ou não de insulina. É claro, a gente tem dificuldades, né, falando num contexto SUS e num contexto de saúde pública, a gente tem dificuldades desses pacientes terem, às vezes, uma alimentação adequada, né? A prática de atividade física, por mais que a gente pense, né, eles podem praticar isso em qualquer ambiente, mas a gente ainda tem barreiras quanto a isso, né? Então, eu acho que é todo um contexto que leva a essa dificuldade do controle glicêmico. Sim, por favor, professora. Acho que é interessante lembrar nessa questão do contexto. São duas coisas que eu acho importante, porque a gente aplicou o questionário de atividade física e a maioria era fisicamente ativo, né? Mas acho que uma coisa bem importante de pontuar é que dependendo do tipo de exercício, você não estimula a hipertrofia muscular. Então, o exercício aeróbico, ele trabalha mais o carro respiratório. Para você manter a massa magra ao longo da sua vida, é preciso fazer exercício contra-resistidos, como a musculação. Né? Então, o tipo de exercício ele é importante ao longo da vida para preservar a massa magra. Né? E aí a questão do controle glicêmico também é um outro fator, porque a insulina, né, o paciente que não faz a insulina corretamente, ele não vai formar músculo, porque a insulina é o nosso hormônio anabólico, então ela forma o corpo. A gente se apropria do alimento e forma músculo, osso. Né? Então, se você não usa a insulina adequadamente, você também não vai formar o músculo adequadamente. Então, precisa ter o controle metabólico adequado, fazer as doses de insulina,
né? À medida que vai ficando mais velho, tem que fazer exercício contra-resistido. E uma coisa bem importante é a ingestão de proteína em todas as refeições. Então, a gente não é um costume da população comer porções adequadas de proteína em todas as refeições. Então, tem que comer proteína. Fontes, né? Alimentos fontes de proteína no café da manhã, no lanchinho, no almoço, no lanchinho e na janta. Para formar o músculo também, porque se você dá o estímulo, mas não dá o nutriente para formar a musculatura, também não funciona. E se não dá insulina para pegar esse nutriente e colocar no músculo, também não vai formar o osso. O osso não, desculpa, a musculatura. Então, é esse contexto que precisa ser trabalhado. Né? Muitos pacientes com diabetes tipo 1 são diagnosticados ainda na infância, né, professora? Sim. E aí acabam convivendo com a doença por muitos anos e passando inclusive a adolescência. A partir da prática clínica de vocês, esse momento da adolescência, ele é um momento mais desafiador ainda no controle glicêmico, tanto pela questão das mudanças da puberdade, quanto por questões comportamentais, né? Porque querendo ou não, o diabetes é uma doença que exige um envolvimento muito grande do paciente, né? E uma disciplina também muito grande, professora Deise. Sim. O segredo do diabetes é a disciplina, né? De tratar o diabetes tipo 1, né? Conhecimento e disciplina. E realmente na adolescência é um período desafiador, porque é um período em que a criança, né, nessa fase, ela começa a ter a sua autonomia, ela perde um pouco, né, ela vai se desligando dos pais, então a supervisão dos pais, ela diminui, tem que diminuir, porque ele está virando adulto, digamos assim, e às vezes eles têm dificuldades nessa transição de ser autônomo em relação ao seu cuidado, né, em relação ao seu autocuidado com o diabetes. E aí, nesse momento, o profissional da psicologia, da saúde mental, ajuda muito a ele organizar essa transição e organizar a ideia, né, e os pensamentos, né? E o quanto é importante isso acontecer na adolescência, falando que a professora Deise passa pela infância e adolescência e esses adolescentes vão chegar para a gente ali no adulto. Então, o quanto que eles conseguem trabalhar isso durante esse período, eles vão chegar lá na fase adulta já mais conscientes e mais determinados a fazer um controle melhor, sabendo como agir. Então, a gente vê a diferença daquele paciente que fez uma transição ali muito bem feita, aprendeu como a lidar com o diabetes e quando ele chega na idade adulta ele já consegue ter um controle bem melhor do que aquele que não conseguiu passar por esse período de uma forma, né, de ter uma assistência melhor, de talvez, né, ter passado por uma psicóloga, pelo nutricionista, por todos, às vezes, grupos de diabetes, de educação em diabetes. A gente tem muita informação, mas às vezes a informação ela precisa estar mais direcionada e mais assertiva, né? Eu tenho a sensação que desde o ponto de vista assim, imaginário, né, não li nada sobre isso, é uma percepção minha da minha prática profissional e dos estudos em desenvolvimento, né, durante a adolescência, que até seria interessante fazer um trabalho a respeito, que alguns adolescentes querem deixar o diabetes na infância. Eu quero ir para a vida adulta sem o diabetes. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Alguns, né, já incorporaram, eu vou seguir a vida, né, com o diabetes, mas tem os que querem deixar lá atrás. Então, eu acho que essa questão emocional, né, precisa ser trabalhada em alguns adolescentes e daí o profissional da psicologia ajuda bastante a ele aceitar que aquilo é dele, né? Bom, porque infelizmente ainda não temos uma cura, né? Ainda não então temos. É isso, é o desafio de todo dia a gente estar ali nessa ação, né? Para que eles aprendam e melhorem. Mas os avanços já foram muitos, se a gente pensar que a insulina, ela é utilizada há pouco mais de 100 anos, né? Então, assim, realmente... eu percebo. Não tem cura, mas tem tratamento. Exato, né? E é possível ter um bom controle, sim, é né? bem possível. Daí depende muito da disciplina, sabe? Ele é possível, é exigente, mas é possível. É possível. Bem possível. Como você falou, né, a descoberta da insulina ali em 1921 mudou o cenário do tratamento do diabetes. E ao longo desses últimos 100 anos nós tivemos muitos avanços nos tipos de insulina utilizada, nos dispositivos para aplicação de insulina, nos dispositivos de monitorização glicêmica. Então, infelizmente, ainda temos dificuldades no acesso a essas tecnologias, né? Mas, como a professora Deise falou, eu acho que é possível sim, mesmo dentro do SUS, dentro do contexto da saúde pública, a gente conseguir um bom controle.
esses dados que você nos traz, né, eles são em certa medida preocupantes, né? Quais que a gente pode apontar como os principais riscos, né, dessa condição identificada por vocês em relação ao prognóstico desses pacientes? Então, pacientes com controle glicêmico ruim, eles estão mais expostos, né, a essa hiperglicemia crônica, e isso pode levar a complicações que a gente chama de complicações microvasculares, as complicações mais conhecidas aí do diabetes, como a retinopatia, alterações renais, a nefropatia, alterações neuropatia, né, alterações dos nervos, da sensibilidade, com risco de amputações e lesões, também o risco cardiovascular, né, do macrovascular, então alterações cardiovasculares, risco maior de infarto, de derrame. Então, são riscos da hiperglicemia crônica, do mau controle glicêmico, e que são muito bem evitados se a gente consegue atingir, né? O DCCT, que foi um estudo lá de 1993, ele apontou isso, que o controle glicêmico intensivo e bem feito, mantendo metas de hemoglobina glicada ali abaixo de 7, conseguiu ver uma redução importante, tanto da progressão quanto da incidência dessas complicações. Essa questão da avaliação da composição corporal, ela faz parte normalmente do acompanhamento dos pacientes diabéticos ou não? No contexto do SUS, não. E às vezes também no consultório, ou no consultório privado particular, ele não está completamente inserido nisso, né? Na nossa avaliação clínica. Mas o que a gente coloca de observação nas nossas considerações é que isso deveria, sim, a gente começar a incorporar essa prática, né, de avaliar a composição corporal para a gente direcionar melhor o tratamento desse paciente, né, identificando um paciente que já tem uma massa magra mais jovem, que já tem esse acúmulo de gordura e que a gente possa intervir para modificar isso, para evitar que esse paciente desenvolva essas complicações. Você ainda não tem nenhuma diretriz que incorpore a avaliação da composição corporal como uma necessidade sistemática no acompanhamento do paciente com diabetes. Mas eu acredito que daqui a uns anos vai ter, porque assim, as doenças crônicas, né, o diabetes é uma delas, elas são uma causa de alteração de composição corporal. E a composição corporal, ela também interfere na condição de saúde. Então, é como um ciclo, né? Então, se a gente intervir na composição corporal, vai ajudar no controle da doença, daí ajuda na composição corporal, e aí a gente melhora as condições de saúde da pessoa. Pensando que, né, a gente utiliza ainda muito a questão do índice de massa corporal, que é o IMC, para avaliação, né, principalmente da questão da obesidade, do sobrepeso, mas que o IMC ele não é fidedigno em nos avaliar essa composição corporal, né? E que a gente, com os métodos, né, a bioimpedância e outros métodos mais fidedignos aí de avaliação da composição corporal, a gente conseguiria intervir melhor dessa forma, né? Tu faz um diagnóstico de excesso de adiposidade de forma mais precisa, né? Porque no trabalho a gente percebeu, pelo IMC, a frequência de excesso de peso foi menor do que quando você avalia a porcentagem de gordura corporal pela BIA. Então, pela BIA, a porcentagem, eu não lembro agora o número exato, mas eu acho que eram 2/3? 2/3. 2/3 dos pacientes estavam com a gordura corporal aumentada. E metade com IMC elevado. E metade com IMC elevado, né? Porque quando você aumenta a adiposidade, se você diminui a massa magra pesa mais do que a gordura. Entendeu? Então, às vezes, você pode ter um excesso de adiposidade corporal e estar com IMC de sobrepeso ou normal, porque a sua massa magra está baixa. Bom, vocês já chegaram a realizar algum tipo de devolutiva com esses pacientes que participaram do estudo, até para uma questão mais educativa, né? A nossa ideia, né, um dos produtos da dissertação foi a organização de um folder explicativo para entregar para esses pacientes lá no Núcleo de Atenção de Diabetes, né? Então, está em processo de organização ali, mas ele já está feito. Então, para a gente devolver isso de uma forma bem lúdica, né, explicar que, né, o que aconteceu nessa pesquisa, o que a gente observou, essa massa magra baixa, essa gordura alta e o que isso pode trazer de consequências, né? E o final trazendo o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, colocando como
como a professora Deise falou, os pontos da atividade física, dos exercícios resistidos, de força, musculação, o consumo de proteínas em todas as refeições e, claro, né, as aplicações das doses corretas de insulina, a monitorização glicêmica. Então, essa é a nossa ideia, é levar isso para os pacientes, não só para os que foram atendidos e participaram da pesquisa, mas para todos que tiverem lá, e que eu acho que isso também faz diferença. Acho que vale a pena comentar que no último mutirão de diabetes, que aconteceu no dia 23 de novembro, a gente colocou um aparelho de bioimpedância lá e a gente fez a bioimpedância nos pacientes com diabetes tipo 1 e tinha uns acadêmicos de nutrição que fizeram material educativo e conversaram com os pacientes, né, explicaram o resultado e conversaram com eles sobre as formas de as intervenções possíveis para manter a massa magra ou aumentar a massa magra. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Tabata Glenda Fenili, ela é endocrinologista e mestre em saúde coletiva. Muito obrigada, Tabata, pela presença. Obrigada, Camila. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando sobre a pesquisa. Nós conversamos também com a professora Deise Maria Vargas, que é doutora em pediatria, professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da FURB e foi orientadora da Tabata nesse estudo. Muito obrigada pela presença. Nada. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima.